Bom dia, pessoal do Instagram. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Hospital da Alma. Nesta sexta-feira de frio, vão se achegando. Bom dia! Pessoal, hoje nós temos aqui a live com a... Bom dia! Tudo bem? Só arrumar aqui que não ficou bom. Peraí. Só um segundinho. Eu tinha arrumado, mas ele soltou. Tá escuro aí, não tá? Um pouquinho, mas dá pra te ver. Aguenta firme aí que eu tô aqui. Bom dia, Simone. Bom dia, Lu. Sejam bem-vindas. Vou fazer aqui dentro. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Nossa, não tô achando, mas tudo bem. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, gente, a mais uma live aqui do Hospital da Alma. Antes da gente iniciar, eu quero dar os recados. O que Oba! está para esse mês de julho. Gente, dia 25 de julho, teremos aqui no Hospital da Alma workshop gratuito de ortomolecular, como deixar o seu corpo alcalino para combater o Covid e para o emagrecimento. Entrem no link da bio, que vocês verão o link para vocês se cadastrarem, workshop gratuito, tá bom? Pessoal, workshop Sagrado Feminino, também gratuito, no Hospital da Alma, dia 27/7. Será um encontro de mulheres fantástico, não vejo a hora. Dia 27. O link também está na bio. Entrem lá e se cadastrem, tá bom? A partir do dia 27, também teremos aqui florais de Saint-Germain, para quem deseja ter um cuidado com o seu corpo e com a sua alma, de forma natural. Gente, os florais são fantásticos, tá bom? Dia 3 de agosto, inicia-se o ciclo de mulheres do Sagrado Feminino aqui no Hospital da Alma. Ele inicia em agosto e vai até dezembro, um encontro por mês. E a gente vai explicar tudo no workshop no dia 27, tá? Dia 5 de agosto, começa o programa Papo de Homem aqui no Hospital da Alma, para os homens Cara, não brasileiros. vejo a hora. Gente, os homens estão meio assim, né? Tipo, meu Deus, eu vou entrar nessa, mas as mulheres estão assim, uhul! Ô, Mulheres bora! É uma estão. delícia. Pessoal, reforma íntima, um grupo de estudos que nós estamos aqui oferecendo no Hospital da Alma. Vai iniciar dia 6 de agosto, vai até dezembro, tá bom? No dia 14 de agosto, inicia-se a agenda da nutricionista. Então, o que nós percebemos aqui no Hospital da Alma? A pessoa começa a cuidar da mente e ela sente a necessidade de cuidar do corpo, porque o nosso corpo é a antena da nossa alma. Então, quando o nosso corpo está bem, respondendo bem,
a nossa alma flui. Então, cuidar do corpo é importante, gente. Então, dia 14, nutrição, agenda com a Renata no Hospital da Alma. Dia 15 de agosto, constelação online em grupo com a Adriana. Então, Ei, gente, todo mundo. vocês já escutam a live de hoje e se preparem aí para o depois da constelação de vocês. E é muito legal o constelação online em grupo online. Gente, não tem muita diferença do presencial. Claro que o presencial é mais gostoso, você está ali com as pessoas, mas o resultado é o mesmo, tá bom? É o mesmo. Gente, e dia 1º do 9 começa o ciclo de atendimento do Mindfulness. Eu não sei se é assim que fala, eu sempre erro, mas é Não, Mindfulness. Gente, é um grupo de 8 encontros, aonde você terá a possibilidade de aprender a ter atenção plena através de exercícios de respiração e de meditação. Você vai aprender, a professora vai capacitar você para aprender a meditar sozinho. Vale muito a pena você participar deste grupo e também para você cuidar aí do seu corpo, da sua mente, da sua alma, que esse é o nosso objetivo aqui no Hospital da Alma. Adriana, seja bem-vinda. obrigada. Quantas novidades e eu tô aqui pensando, né? Que bacana que é tudo isso. E eu penso, inclusive, que o hospital ele tem. A gente falou isso na live anterior, né? Que era sobre barras, mas a gente comentou que o hospital ele tem terapias para todos os tipos, né, de pessoas e todos os tipos de gosto também. Então, a gente encontrou um lugar que o que a gente precisar, a gente tem, né, Érica? Então, É se eu verdade. quero a constelação, eu tenho. Se eu quero a barra, eu tenho. Se eu quero mindfulness, eu tenho. Enfim, Eu quero passar com a nutricionista, quero fazer um floral, aromaterapia. ortomolecular. E o mais legal, né? Uma das coisas também mais legais é a inclusão, e eu vou até te falar isso um pouquinho sistemicamente, de uma maneira bem simples, mas vou falar. É a inclusão de um grupo de homens, né, Érica? Por quê? Porque nós, né, na nossa sociedade, eu não sei em outros países, né? Então nem vou falar porque eu não sei, não vou falar bobeira. Mas a gente não tem esse encontro de homens, esse momento que o homem ele pode falar também um com o outro sobre as experiências deles. Eles podem se abrir para vulnerabilidade, coisa que o homem não faz, né? Alguns homens, é legal a gente também parar de. Vamos desconstruir essas Uhum. opiniões formadas, né? Que o homem não faz isso, que o homem não faz aquilo. Acho que está na hora também da gente parar com essas frases prontas, porque eu estava também estudando sobre a constelação, né? E eu aprendo muito com a Elza Carvalho, muito, 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 que é uma consteladora lá se não me engano, é Curitiba. E ela também falou um pouquinho não dessas frases, tá, gente? Ela deu um exemplo, vou falar muito rápido para a gente não sair do contexto, mas ela deu um exemplo de quando o filho pede para a mãe fala assim: ah, vai lá e fala com seu pai porque você sabe como ele é. Então ela deu o exemplo do tipo: você sabe como ele é, constrói na cabeça da criança, geralmente algo negativo, né? Ah, Uhum. vai deixar, é bravo, blá, blá, blá. E ela comentou que, na verdade, não é bem assim, né? Às vezes a mãe não quer deixar, ela vai lá e joga pro pai. E aí ela usa essa frase, você sabe como ele é. E da mesma forma, eu penso que quando a gente também fala dos homens, né? Ah, você sabe como são os homens, né? Eles não conversam, eles não fazem.
três coisas ao mesmo tempo, eles não são sensíveis. A gente, de uma certa forma, tá taxando também os homens, né? E na constelação a gente aprende que é extremamente importante a gente ter essa força do nosso lado, né? A mulher ao lado de um homem, né? Mãe, pai, enfim, nós falamos aí no workshop sobre essas duas forças, né? Força masculina e força feminina. É um complemento tudo isso, né? É um complemento. Então, o hospital, com este grupo que vai ter, ganhou mais força, Érica, porque nós mulheres, nós somos, né, no hospital, um grupo muito grande. E tudo É. bem também, né? É o movimento feminino que as mulheres estão indo na frente em busca do autoconhecimento. Mas não significa que a gente não teria que ter grupos de homens. Para quê? Para fortalecer. Então, assim, parabéns para você, Érica, que fez essa inclusão, eu acho que até um pouco inconsciente. Parabéns pro Rubens, né, que também aí é o CIO do hospital, que eu admiro a coragem, porque não é fácil pôr o rosto nas lives, né? As pessoas acham simples, mas não é. Eu geralmente estudo, fico nervosa assim, e enfim, a gente está aqui falando, alguém pode discordar, enfim, tem aí as suas consequências também de se expor. Então, parabéns por essa iniciativa e que nós E mulheres, nós... Adriane, Pode falar. você sabe que algumas pessoas, alguns clientes perguntam, cadê os outros profissionais, né, do Hospital da Alma? Na verdade, como essa é uma dificuldade de muitas pessoas estarem aqui falando para as pessoas, geralmente são poucas pessoas da equipe que se predispõem a estar aqui falando, sendo contribuição ao vivo aqui no Instagram, né? Então, só para contextualizar um pouquinho do que você está falando sobre o nosso trabalho, então, assim, a gente tem uma equipe muito grande, só que nem todos ainda estão com coragem suficiente, enfim, ou com tempo suficiente para estar aqui conosco falando e entregando esses conteúdos. Tá bom, parabéns. E eu acho que tem um comentário aí, Érica, você quer ler? A Ana colocou assim: meu marido é uma pessoa muito sensível e sinto que seria muito bom para ele participar desse grupo de homem. Mas muitas vezes o medo de se expor detém. Gente, na verdade vai ser assim, ó. A gente vai começar com uma live e com um workshop. Faltou explicar para vocês. Dia 8 de agosto vai ter o workshop em A Força do Pai, tá? Para Nossa, trazer a força masculina aí para os homens. Então, é um grupo fechado. Não vai ser um grupo exposto. E o seu homem que quiser entrar, ele pode entrar e ficar lá. Vai ser online, com a câmera fechada, só escutando até ele sentir coragem de se expor. E a gente vai explicar isso depois para vocês, tá bom? vou convidar meu marido, que eu quero meu marido nessa daí, gente. Eu vou convidar com carinho, com amor, e para ele se juntar aí ao Tiago, que é uma pessoa que eu admiro muito. O Tiago é muito sensível. E ao Rubens, que eu conheci, que também eu achei ele muito engraçado, muito expansivo. Então, acho que vai ser uma combinação perfeita. E a gente vai trazer a sensibilidade e o humor para este programa Papo de Homem, porque o homem, ele se conecta muito com o humor, né? Então, o meu marido tem essa característica mais engraçada, o Tiago mais sensível, então acho que esse equilíbrio vai ser legal. Tá bom, então, vamos lá? Vamos lá. Gente, o Gente, tema hoje. pode falar aí. Não, pode falar você. O tema hoje é o que fazer depois que a constelação termina. Porque a gente quer constelar, né? Vamos constelar, a gente agenda, faz a constelação, faz todos aqueles movimentos e aí ela termina. Aí a gente se pergunta, e agora? Você queria falar alguma coisa, Érica?
É muito importante esse tema, porque assim, como a constelação, no meu ponto de vista, é uma terapia de alto impacto emocional, porque ela é uma terapia reveladora, então não é uma terapia, é uma terapia que no primeiro encontro você já tem uma revelação de todo o seu emaranhado sistêmico, de toda a sua ancestralidade, de todos os seus dilemas e conflitos, né? E traz uma emocionalidade muito forte, né? Então é muito importante esse tema, porque as pessoas constelam, algumas ficam até de cama, eu fico de cama, eu constelo, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo e tenho que dormir, porque é um impacto emocional tão forte, então é importante você falar sobre isso, até para que as pessoas saibam o que fazer depois. E não achar, meu Deus, nunca mais vou constelar. Não! Não, na verdade, ela vem para fazer um movimento de despertar, de autocura, né? A pessoa começa a entender, colocar ordem em tudo, e essa ordem depois precisa ser direcionada, né? Sim. Porque o que acontece, né? Durante a constelação, né? Durante o encontro mesmo, durante o workshop, nós fazemos muitos movimentos, muitos movimentos. Então, existe alguns reencontros, né? Onde às vezes nós ou o outro excluiu a gente, né? Ou houve aí a situação de exclusão, do afastamento. Então, a gente tem um movimento grande em uma constelação. E aí, ali, os emaranhamentos, eles são vistos Uhum. e eles são fortes. Mesmo que nós não saibamos exatamente o que aconteceu, e a proposta da constelação não é esta. Ou seja, ai, deixa eu saber que segredo é esse que apareceu na minha constelação. Eu vou agora atrás da minha mãe, do meu. Não, 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 gente. Hierarquia. Cada um com o que é seu. E o segredo do passado, ele pertence ao passado. Este segredo, ele pertence a alguém que necessariamente hoje não é você. Então, veja bem, a gente jamais dá conta do que é nosso. E aí eu vou querer saber o segredo do que já foi embora. Então, Érica, como ocorre muito, né, esses movimentos e eles são fortes, a constelação ela não termina ali naquele momento. Ou seja, terminou o processo, né? A gente recolhe a constelação. Ali, a gente olhando, ela terminou ali, né? O processo técnico, né? Vamos chamar assim, ela terminou. Entretanto, esse movimento ele continua na nossa alma, ele continua no nosso sistema, reverberando em todos os membros da nossa família. Seja eles membros que ainda estão aqui neste plano conosco, ou seja membros que não estão mais neste plano conosco, tá bom? Então é muito bacana que a gente, ao terminar uma constelação, que a gente não entre em conversas a respeito. Nossa, como foi? O que aconteceu? Você viu isso? Não é bom que a gente comente com nosso marido, com nossos filhos, com nossos amigos. Por quê, Érica? Essa semana a gente falou das crenças, né? Uhum. E ontem também foi interessante que eu participei de uma live que não tinha, live não, desculpa, de uma reunião que não tinha a ver com terapia, e foi falado também sobre pontos de vistas, né? Crenças, pontos de vistas, opiniões.
Quando a gente termina uma constelação, que a gente conversa com outras pessoas, entendam, cada um tem a sua crença, tem o seu ponto de vista. Então, cada um vai dar para você o seu ponto de vista. Uhum. Ah, Érica, olha, nossa, aconteceu isso. Ah, então provavelmente é por causa daquilo. Nossa, Érica, foi assim? Olha, provavelmente. Então a pessoa, ela entrega o que ela acredita. E ela entrega também a crença dela. Ah, já sei então. O fulano fez isso por causa disso, porque é assim que funciona, né? Ah, então tinha uma herança na constelação. Nossa, dinheiro realmente só causa desgraça mesmo, né? Olha aí, você me contando a sua constelação e você vê. Então, por que que nós não devemos? Podemos? Podemos. A constelação é nossa. A história é nossa, né? Não é a proibição. Mas não é recomendado. E nem o próprio constelador com o constelado. Porque o constelador também tem o seu ponto de vista, também tem a sua crença. Então eu também posso, Érica, sabe isso daqui? Provavelmente aconteceu. Claro que às vezes a gente vê um movimento sutil, que a gente pode falar muito por cima, né? Por exemplo, essa semana a gente viu uma constelação que tinha ali uma exclusão do sexo masculino por várias gerações. Ponto. A gente percebeu ali, até a cliente percebeu, pronto, acabou o assunto. Ah, mas por que excluiu? Gente, não tem assim a necessidade que a gente entenda. Quando a gente fala entende, dar o início, meio e fim. Não tem essa Entender a necessidade. lógica, né? Entender o passo a passo, né? Passo a passo, quebra-cabeça. Então agora eu vou montar a minha constelação. Terminou minha constelação, eu fui lá com o Thiago, com a Adriana, e aí agora deixa eu ver, ó, o pai, nossa, realmente o pai estava aqui, que o filho estava aqui, não, meu pai realmente. Não, 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 não pensem assim. O legal é que a gente compreenda. Aí você fala, tá, qual a diferença entre compreender e entender? Eu compreendo, Érica, que naquele momento ali, aquele sistema feito daquele jeito. A gente usa muito essa frase. Eu fiz deste jeito porque era assim que eu sabia fazer. Exatamente isso. Hoje, eu faço essa live aqui com esse conteúdo que eu tenho para entregar. É assim que eu sei. Daqui a um ano, pode ser que eu venha aqui, Érica, nesse mesmo tema e entregue outros Outra. conteúdos. Eu evoluí, eu aprendi, eu sou outra pessoa. Então, a gente está falando em termos de conhecimento aqui específico sobre constelação, mas no na nossa vida, os nossos antepassados, eles entregaram o que eles podiam entregar. E eles viveram aquela situação daquela forma. E tá tudo bem. Então, quando a gente fala da compreensão, é essa compreensão. Poxa, minha mamãe, ela fez desse jeito aqui. Sabe, eu tenho que ter empatia. Nossa, né? Lá atrás, eu olhando ali aquele movimento, né? Foi um pouquinho difícil. Poxa, foi bastante difícil para ela, né? Sabe Adriana, assim, eu não posso vou. trazer um ponto de vista em relação a Claro, isso que você está falando? Eu sim. acho que a nossa mente, ela tem mania de doutrinar o outro, né? No sentido de o outro tem condições de fazer diferente, por que que ele não faz então, Falou né? tudo. Falou E tudo. aí, esse é o nosso maior erro em achar que o outro tem condições de fazer diferente. Porque se ele tivesse condições de fazer diferente, ele o faria. Se Então, nós tivéssemos condições de fazer diferente, nós faríamos. Então, enquanto nós não temos condições, é o melhor que a gente entrega, é o melhor que o outro entrega. Então, a gente precisa ter isso em mente, né? sim, Porque senão é aonde o Tiago ontem no grupo que nós estávamos
interagindo ontem, ele falou o seguinte, que a, a tradução da, do nome constelação sistêmico está muito relacionado ao ordem e não julgamento, né? Então, quando a gente entende, compreende e aceita que o outro fez o melhor que ele pôde, porque é só isso que ele sabe fazer, a gente já coloca ordem nas coisas, né? É, e isso é muito bacana, porque realmente esta é uma verdade simples. Para você harmonizar seu sistema, é através da simplicidade. É através da simplicidade. Constelação, Érica, como outras terapias, barra de axis, outras coisas que a gente tem aí, que a gente vai aprender aí com o Hospital da Alma, vai passar por elas. De verdade, gente, elas são simples. Não tem segredo, não tem aquela coisa absurda. Então é assim, eu terminei a minha constelação, eu vou deixar reverberar. Eu não vou ficar ligando os pontos, eu não vou ficar comentando com o outro, não tem a necessidade. Ali, naquele movimento, ele é colocado uma energia muito abençoada de todos os representantes. Eu fiz a constelação com bonequinhos também, é a mesma coisa. A diferença é que eu não tenho ali um representante, né? Para eu ver os movimentos corporais dele, para eles falar, eu quero sentar, eu quero levantar, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas quando a pessoa faz a constelação, que ela se conecta com o bonequinho, ela sente aquela sensação. Então, ali é colocada uma energia abençoada. Sempre quando eu começo a constelação, eu peço a permissão ao sistema para que a gente possa olhar para ele com cuidado, com carinho, com harmonia. Eu peço a proteção também, né? Proteção de Deus para que a gente tenha uma conexão ali livre de intenção. Eu não posso ir para uma constelação cheio de intenção. Ou seja, eu quero, por exemplo, na constelação aqui, eu fiz a constelação, eu estou vendo que, por exemplo, tem um dos representantes ali da minha família que ele, sei lá, ele não quer dizer tal frase, ele não quer chegar perto de mim. Ah, mas eu vou falar para o constelador que o bonequinho quer. Eu tenho uma intenção aí. Então, eu tenho que ir livre de intenção. Inclusive, o facilitador, Érica, ele também chega na constelação sem intenção. Ele não tem que ter intenção de salvar a vida ali daquele cliente. Então, se no momento da constelação algum representante não quer fazer o movimento de chegar perto, não quer fazer o movimento de dizer, às vezes, alguma palavra, o facilitador, ok, ele não vai dizer. Ah, mas aí vai terminar a constelação, sei lá, o meu pai lá atrás, de costa para mim, vai. Tá tudo bem, gente. No momento desse ser, no momento que a gente, né, tiver um pouco mais amadurecido, pode ser que a gente volte a fazer essa constelação e que as coisas estejam melhores. Então, o facilitador também não pode ter intenção, ah, eu quero um final feliz aqui para essa constelação, então eu vou pôr esses representantes todos, né, em harmonia, eu vou colocar, eu vou obrigar os representantes a falarem certas coisas. Eu sempre falo, faz sentido dizer isso, né? Eu tive uma constelação essa semana que foi assim muito desafiadora, muito desafiadora. A pessoa realmente não estava disposta a algumas coisas. E aí eu pensei, eu falei, eu vou terminar assim. Vou precisar terminar assim, tá tudo bem, né? Porque tá no momento. E essa dinâmica, né, da naturalidade,
de quem está constelando, né, do cliente, no momento que ele está ali sendo representante, ele não colocar a intenção dele, isso também é muito importante. E quais atitudes, Érica, a gente pode ter quando eu termino a constelação? Na constelação, a gente fala a gente chama, Érica, frases de cura, tá bom? Uhum. São frases conciliadoras, são frases que vão apaziguar, né? Eu estou explicando de uma maneira técnica, tá? A palavra cura, a gente sabe que ela tem um significado amplo. É importante que as pessoas entendam que, assim, tecnicamente, a constelação ela chama frases de cura, né? Mas, assim, o que são essas frases? São frases apaziguadoras, são frases que trazem mais a proximidade, são frases que a gente se coloca no lugar do outro, né? Como, por exemplo, eu sinto muito. O sinto muito, necessariamente, você não precisa saber o que aconteceu ali naquele sistema. Claro que não, não tem como saber, gente. Mas essa frase, ela é a empatia, né? Olha, poxa, uma pena ter acontecido isso. Ou seja, às vezes, eu sinto muito pela sua história. Eu sinto muito como foi a sua história. Tá tudo bem, eu não preciso saber, mas eu me coloco no seu lugar, né? Frases, foi difícil para você, é difícil para mim. Então, a gente pode, quando terminar uma constelação, deixar reverberar com leveza. Então, se eu vi ali na constelação que de repente eu tenho ali uma certa dificuldade em algum ponto, com algum membro da minha família, ou eu realmente vi que tem um segredo ali com o sistema, que trouxe de certa forma um certo emaranhamento, um certo sofrimento, eu posso, depois da constelação, fechar meus olhos, imaginar, né, aquele membro e eu falar. Eu sinto muito, vai ter sido difícil para você. São palavras da alma, Érica. A gente fala algumas frases, mas eu sempre gosto de falar que são frases que você quer dizer da alma. E é bacana a gente falar frases curtas, não é no diálogo, né? Ah, então, nossa, eu vi na constelação aquele, sabe aquele bate-papo? Não, né, gente? A gente não tá falando, a gente não tá dialogando ali com aquele membro que ou está nesse plano ou não está. A gente está falando as frases do coração. Eu sinto muito, foi difícil para você. Quando às vezes a gente percebe um destino difícil, né, dessa pessoa, às vezes um aborto, a gente fala, eu sinto muito pelo seu destino. Não é, não é pena, porque esse destino deste membro, caso tenha sido um aborto, caso tenha sido uma morte, como que a gente fala? Sei lá, assassinado, uma morte que foi, uma vida que foi interrompida, né, drasticamente, eu sinto muito pelo seu destino. Mas nós sabemos que ao nascermos, né, há um propósito, né? Há um propósito. Então, se aquela vida foi daquela maneira, há um propósito maior que nós desconhecemos. Então, não é saudável. Como que é o nome? Coitado. Não, não, não. Eu sinto muito pelo seu destino. Ele teve um propósito maior que nós desconhecemos. Você sabe que isso que você está falando sobre conversar com a alma é algo que eu sempre escuto. Tem um psicólogo da atualidade, ele vai toda sexta-feira, ia toda sexta-feira no programa da Fátima Bernardes, o Sandro Klinfer, e ele fala muito sobre harmonizar o lar, harmonizar a família. E ele diz que quando existe conflito na família,
quando existe algo pesado, que não é possível o diálogo, que o diálogo ainda não estabeleceu naquela família, e às vezes a pessoa já foi para um outro plano, e você deixou de falar ou resolver aquele algo, ele falou, sempre há tempo para você resgatar todo tipo de emaranhado sistêmico da família. Claro que ele não utiliza essa palavra eu estou aprendendo com vocês agora. E aí ele diz que o nosso movimento precisa ser na alma, que quando nós estamos predispostos a conversar com a alma daquele indivíduo, seja ele presente na Terra ainda ou não, esse movimento de conversa com a alma faz toda uma mudança. E eu queria compartilhar aqui rapidamente só uma experiência que isso é verdade. Então, assim, todos esses exercícios, essas frases de cura, como você fala, realmente fazem esse movimento, porque eu tinha eu tive um problema muito grave com um ex-noivo meu, e esse conflito interior durou 15 anos. Depois que eu ouvi essa palestra sobre conversar com a alma dessa pessoa, e eu queria pedir perdão para essa pessoa, e essa pessoa não me atendia o telefone, não conversava comigo, não tinha diálogo. E aí eu comecei a fazer esse movimento de alma. Eu sinto muito, me perdoa. Eu não pude fazer diferente. Eu só sabia fazer daquela forma. Por isso eu desejo reconciliar com você ainda nessa vida. Então eu sinto muito. Gente, eu fiz isso um ano direto, todo dia. Todo dia, Adriana. Então, assim, eu quero complementar essa informação das frases, porque às vezes a pessoa faz também uma frase um dia e acha que vai resolver o conflito de anos. Não é assim que funciona também. Você precisa fazer esses movimentos de verdade, né? Porque não adianta você vir na constelação, faz esse movimento hoje, né, com vocês, e aí amanhã você tá lá, que inferno, que filha da mãe, que não sei o quê, xingando horrores. Quer dizer, todo aquele movimento que você fez de cuidado, de autocura, no outro dia você jogou no lixo. Então, assim, é importante manter a consistência, né, desse movimento. E aí, num período de um ano, eu fazendo essas frases, vamos falar frases sistêmicas, para harmonizar a relação, para que eu pudesse viver uma outra relação saudável, o diálogo começou a se estabelecer. Porque depois de um ano eu entrei em contato novamente com a pessoa e a pessoa me atendeu. E ficamos quase 3 horas no telefone e saímos dessa relação assim, obrigado por você ter passado na minha vida, a pessoa também, obrigado por você ter passado na minha vida, e assim, e realmente eu senti força para continuar e realmente aconteceu. Então assim, só quis complementar isso das frases, porque é importante o pessoal entender que você fez o movimento, você continua esse movimento depois, Exatamente. né? Depois tem uma pergunta aqui da Simone. Quer que eu já respondo? Pode, a gente já eu cortei você, desculpa. Não, não, não cortou, não. Pelo contrário, isso tem tudo, contribuiu muito. E a gente também, através do Ho Oponopono, Érica, esse movimento é feito. Uhum. A gente tem aí essa frase, né, do Ho Oponopono, que eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E é bem isso mesmo, eu sinto muito. Ah, mas eu não sei nem o que aconteceu. Eu sinto muito, mas tem que ser verdadeiro, de coração. E Me constante, né, perdoe, Adriana? né? Constante. Por que me perdoe, né, o Ho'oponopono? Porque a gente só sabe olhar o outro, né? O outro fez, o outro me prejudicou. Eu não fiz nada. Eu sou uma santa, né? Ah, mas eu não me lembro de ter feito nada. Deixa eu fechar aqui, gente. Pera aí. Meu cachorrinho está latindo.
indo lá, se você estiver aqui ainda, me dá um ok aqui para me saber. É, eu vou falar rapidinho a minha experiência. Toda vez que eu faço uma constelação, eu sinto esse vazio. E aí eu perguntei uma vez para o Tiago, a Adriana vai dar a versão dela sobre isso, mas uma vez eu perguntei por que que a gente se sente assim. E ele falou o seguinte, é mais ou menos um quadro, um, um, um aquário. Tá tudo assentado. A sujeira do aquário está sentado, o peixe está ali tranquilo, só que o aquário está sujo, né? E o peixe está na zona de conforto dele. Na hora que você vai limpar o aquário, você tem que tirar o peixe e colocar ele num copo. Ele já se sente num vazio. Poxa, não tem um habitat. O que está acontecendo? Estou num ambiente reduzido. E aí você chacoalhar esse aquário, vai jogar água fora, vai fazer uma limpeza e vai colocar o peixe novamente lá naquele ambiente novo. Isso traz uma sensação de vazio, porque cadê aquela sujeirada toda? Cadê todo aquele aquela lama? Cadê aquele lodo? Cadê? Não tem. Eu me sinto sozinha, perdida, e aonde o peixe começa novamente a trazer a sujeira do aquário de novo. Então, claro, a Adriana vai complementar melhor o que eu explanei, o que o Tiago me explicou uma vez, mas assim, a gente limpa o aquário, aí só fica a gente e a água. E aí? E aí a gente acostuma com a sujeira, a gente acostuma com a mágoa, a gente acostuma com o lixo do outro, a gente acostuma com o julgamento. E agora que eu não tenho mais o julgamento, o outro não me intoxica mais, eu me sinto. Então, assim, a minha explicação para a sua pergunta é essa e a Adriana vai complementar, tá bom? Olha, assim, eu adorei essa explicação que você deu, adorei o exemplo que o Thiago trouxe. Simone, é perfeito, perfeito, perfeito esse exemplo. E assim, o complemento é muito pequeno. É isso mesmo. Eu em uma constelação, eu fiz muitos movimentos, eu fiz muitos reencontros, né? Então eu mexi em muita coisa que estava ali quietinho. E, Uhum. e eu mexi em coisas minhas com os meus parentes, né? E eu também mexi um pouquinho com o que o sistema lá atrás tem, né? Com as dores do sistema, ou seja, eu mexi também um pouquinho com os emaranhados dos meus antepassados lá, dos meus avós, dos meus bisavós, né? Ou seja, então, quando a gente se depara, né, com esses movimentos, a alma, né, fala, nossa, né? Hoje aqui a gente conscientemente a gente não sabe e que tá perfeito, tá perfeito. A gente não saber, tá, gente? O divino lá em cima sabe de tudo, sabe de tudo. Então não mexa no que a gente não tem hoje a maturidade para entender. Então é isso mesmo, Simone. Esse vazio é normal também, tá? É necessário também que em uma das que eu anotei aqui, né, gente? Uma das atitudes que é bacana a gente ter também quando termina a constelação é a reverência àquele sistema, a tudo que ele construiu, lembrando, gente, eu sempre gosto de falar, o nosso sistema familiar, os nossos antepassados, eles construíram este mundo maravilhoso para nós. Maravilhoso. Os nossos antepassados, eles viveram muitas coisas que a gente pudesse estar aqui. Então, desde a era de Cristo, depois a gente foi para a era lá
Enfim, ou melhor, desde a era primitiva, depois foi para a era de Cristo até hoje. Nossos antepassados viveram muita coisa e eles facilitaram muito a nossa vida. Eles entregaram é, heranças maravilhosas para nós todos. Dentro de nós existe todo um saber, existe toda a história da nossa ancestralidade, existe toda a força da nossa ancestralidade. Então é importante também que a gente reverencie e respeite. E o que eu ouvi ontem da Elza Carvalho, né, que eu também achei magnífico. É importante que a gente se rende à constelação. O que é se render? Eu paro de ficar tentando entender. Eu me rendo, eu aceito, eu agradeço. Isso. Ah, não, mas isso aqui, olha, nossa, isso daqui. Tem gente que termina a constelação quer que eu explique. Tá tudo bem, Érica. Vou contar uma coisa para vocês, gente. Por isso que eu falo que a Adriana de ontem não é a mesma de hoje, ó. Isso daqui eu estudei essa semana, ó. Eu estudo para as lives, tá, gente? E aí é muito lindo isso. Você vai aprendendo e você também vai se modificando. Para alguns clientes, Érica, eu também ficava explicando a constelação. Ah, esse aqui. Quando eu vi isso, eu falei, Adriana, embora, gente. De verdade, a gente aprende muito no curso, mas a prática, gente, o dia a dia, estar em contato é maravilhoso também. E aí eu também falei, opa, mas quando eu ouvi essa palavrinha pequenininha da Elza Carvalho, eu me rendo à constelação. Veja, para mim mudou tudo. Para mim mudou tudo, como facilitadora. E, na verdade, Adriana, isso que você está falando também pode ser uma resposta para Simone. Eu me rendo, eu me rendo a essa limpeza, a essa cura, eu aceito esse vazio porque eu dou espaço para o novo. O vazio é algo para você preencher com novas informações, com novas coisas. Então, às vezes, a gente está preenchida com informações velhas, tóxicas, e se render é ok, eu deixo ir. E dá uma sensação de vazio, gente. Eu Tá, deixo gente. ir. A gente largou, a gente também se apega à dor, a gente se apega à mágoa, a gente se apega ao sofrimento, se apega porque você está acostumado a carregar aquele peso lá. Tudo bem, né? Que quando a gente libera é uma sensação de liberdade. Mas esse vazio também é um pouquinho de, pô, eu tive contato ali com algo, né? Que foi trabalhoso para o meu sistema. Poxa, né? Eu sinto muito pelo que aconteceu aí com esses ancestrais e até comigo mesma. E assim, Simone, como você falou, que movimento que eu faço? Esse que a gente está falando aqui. Reverbera, se rende, era, eu já até coloquei. As frases, por exemplo, que você sente no seu coração, que você quer dizer ali que aconteceu naquela constelação, que você se lembra que o facilitador pediu para você dizer, pode dizer, né? E deixe reverberar, solte. Fala, eu entrego, eu confio, eu recebo, eu aceito. Pronto. E o principal não, né? Também eu anotei aqui. O que é legal a gente. Falando, tem um problema aqui, peraí. Isadora, o que aconteceu? Pode falar, Drica. Sai daí. Desculpa, E gente. imagina, Técnicos. problemas técnicos, eu também. Meu filho acordou, mãe! Falei, calma, calma. E eu também anotei aqui algo bem legal, gente. O que eu faço depois da constelação? Eu, eu relembro as leis sistêmicas. Eu relembro a lei, né, as ordens do amor. Eu lembro a lei da hierarquia.
eu dou uma recapitulada ali no meu lar, qual papel que é o meu, deixa eu ver que tá tudo certo. Isso com cuidado não, desculpa, com leveza, com tranquilidade. Lembra que a gente virou uma chave que a gente não vai virar de um dia para o outro. Não vai virar de um dia para o outro. Eu acabei de falar que eu aprendi na formação de constelação, a não explicar o final da constelação, e que eu não explicava, mas eu dava uma certa versãozinha. Quando eu ouvi essa palavrinha da Elza Carvalho, eu me rendo, pronto, eu já sou outra. Eu também levei um tempinho de amadurecimento. Então vejam, nós não mudamos de um dia para a noite. Então vamos lembrar das leis sistêmicas, lei da hierarquia. Como que eu estou dentro do meu sistema, né? O meu filho, ele está no lugar adequado? O meu filho ou não, ele continua, né, achando que ele é o meu pai? O meu marido, eu estou vendo ele como meu homem ou eu estou vendo ele como meu filho? Tá tudo bem, gente. Eu vou devagarzinho, Érica, colocando as coisas no lugar. É, E lei do sem pertencimento. julgamento, né, Adriana? Oi? E sem julgamento. Fiz a constelação, minha vida tem que ser ótima. Não. Sem julgamento. Sem julgamento para o outro e sem auto-julgamento. Uhum. Eu não fiz isso. Eu estou, nossa, como a mãe do meu marido. Que absurdo. Eu fico querendo. Não, 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 não. Para. Sejam responsáveis. Sejam maduros. Se um dos movimentos foi eu me colocar no meu lugar, eu vou para o meu lugar. Ok. Simples assim. Não tem Sim. olhar para trás, Érica. Olhar para trás com julgamento, com sofrimento. Uhum. Lei do pertencimento. Todos pertencem, o sistema não aceita exclusão. Então, eu, eu tenho ali aquele membro que durante a constelação eu percebi que ele tinha sido excluído e eu já fiz aquele movimento de inclusão. Ok, no momento certo, esse membro ele vai voltar, né? Devagarzinho no seu tempo. Poxa, mas eu excluí um membro que teve um aborto. Tá tudo certo. A gente excluiu inconscientemente, né? Isadora, vem pra cá. Tá tendo alguma briga, ela e a cachorra aqui, gente. Desculpa. Vem aqui, Isadora. Adriana, continua. Eu vou Então, salvar ele. Só um minuto. Continua. eu vou falando, gente. Vai lá, Érica, depois você vem. Então, gente, a lei do pertencimento, né? Eu tive ali uma exclusão, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem, eu não preciso sair falando para as pessoas nada do que aconteceu. E a lei das ordens de ajuda. Eu dou somente o que eu tenho e o outro toma e recebe somente o que necessita. A gente ajudar os outros no que for possível. Ponto. Ah, mas ele não é capaz, ele não consegue. Se eu não fizer tudo, nada funciona. Não é bem assim, não. Às vezes a gente não acredita também que o outro é capaz e a gente se julga, né, melhor e a gente toma a frente de tudo. E quanto mais a gente também acredita no outro e dá responsabilidade para o outro, mais ele consegue. E é isso, eu também anotei aqui. Olhar com mais humanidade. O que que é esse olhar humanizado? Eu me coloco no lugar do outro. Pronto, eu me coloco no lugar do outro, eu tenho ali a empatia, né? Não. Na minha constelação apareceu algo difícil, né? Que eu vi ali no meu sistema, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, enfim, com quem for. Eu não julgo, eu não tento entender o que aconteceu, eu simplesmente me coloco no lugar dele e penso, deve ter sido difícil para você viver isso. Simples assim. E para terminar, aí depois eu vou ler aqui o comentário da Ana Paula. Eu também coloquei aqui, isso é muito bacana.
A constelação, ela é atemporal. Ela não termina. Existe o tempo todo e todos se beneficiam com a constelação. Ou seja, eu fiz uma constelação no ano passado. Ela não tem data para terminar. Os movimentos continuam acontecendo e como a gente falou aqui, é ao nosso tempo, é de acordo com o nosso amadurecimento e amadurecimento dos nossos membros. Então, da mesma forma que alguém pode constelar e falar assim, eu constelei, já vai fazer o mês, não aconteceu nada. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? Em primeiro lugar, a gente tem a ação. Eu termino uma constelação. Quando a gente fala ação, veja bem, vocês podem falar, poxa, que contraditório, né? Tá dizendo que é para reverberar e agora tá dizendo para eu agir. Não, a gente deixa reverberar de uma maneira que flua, mas qual que é a ação que eu vou fazer? Essas que eu comentei aqui. Me render, não tentar entender, olhar dentro do meu sistema o que que eu posso melhorar e que eu estava fazendo e que não estava legal, olhar novamente a minha posição dentro do meu sistema, né? Respeitar o outro, dar capacidade ao outro, acreditar que ele é possível. Se em uma constelação eu estava me comportando como uma criança, qual que é a ação hoje aqui? Me posicionar como adulta responsável. Então, são essas ações que a gente fala, né? E deixa eu ver aqui o que a Ana Paula colocou. Também tive uma conversa com a foto do meu ex-marido, o qual tive vários conflitos. E graças a Deus, com o tempo, percebi que a minha parte foi tudo bem resolvida. E segui a minha vida de forma leve. É isso mesmo. E aí ela colocou aqui, inclusive curei uma tendinite que seria na minha mão. Exatamente isso. Não, não tem segredo a constelação. Eu fecho meus olhos. Nem tudo, gente, a gente tem que constelar. Não tem essa necessidade de verdade. Ah, eu tenho um ex-marido, eu vou constelar. É como eu sempre falo nas lives. Se eu compreender as leis sistêmicas, Érica, eu me autoconstelo. Porque eu falo, tá, eu tenho esse ex-marido, então eu aprendi lá na live que se eu fechar meus olhos ou se eu pegar uma foto, se eu falar o oponopono, se eu falar eu sinto muito, poxa, eu fiz daquela maneira porque assim eu sabia fazer, me desculpa, enfim, o que você quiser dizer. E você vai fazendo é, na quantidade que você ali, que o seu coração achar necessário, pronto. Não precisa ir lá constelar. Não precisa ir lá Esse constelar. movimento de alma, ele já é uma constelação, né? É o Porque, autoconstelar. porque a constelação, na verdade, ela se trata em harmonizar, né? Então, se você harmoniza na sua alma, você constela. Simples Gente, assim. eu quero agradecer muito. Nós já vamos entrar em contagem regressiva. Quero pedir desculpa também, que aconteceu um problema aqui familiar. A minha cachorra começou a brigar com a minha filha. Eu tive que intervir, porque a minha cachorra não está muito bem. Aí minha filha também provoca. Então é complicado. Gente, eu quero agradecer muito. Segunda-feira estaremos aqui às 20 horas, 20h30, falando um pouquinho de Feng Shui para vocês. Quarta-feira teremos mais live e terça-feira que vem estaremos aqui com o Tiago explicando mais situações do sistema familiar. Por quê, gente? Nós estamos toda sexta-feira falando sobre isso, porque a gente entende aqui, como Hospital da Alma, que a família é a base. A família é a base da nossa construção como adulto, como trabalhador. Para entrar nos relacionamentos, precisamos ser adultos. Então, é importante que a gente aprenda o máximo que a gente pode sobre esses temas. Tá bom? Gratidão, Adriana. Eu que agradeço. Obrigada, meninas, pela participação. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau, Érica. Obrigada.
Beijo, tchau.